nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje esta oração começa com uma pergunta que parece simples, mas que pode ser a mais difícil que alguém já te fez. Quando foi a última vez que você sentiu alegria de verdade? Não a alegria de performance. O sorriso que você coloca quando chega gente. O bem-humorado que você força quando alguém pergunta como você está. A alegria real. Aquela que vem de dentro sem que você precise fabricar. Aquela que faz você gargalhar de verdade. Aquela que faz você acordar de manhã e sentir que o dia vale a pena antes mesmo de saber o que ele vai trazer. Você consegue lembrar quando foi a última vez? Para algumas pessoas que estão ouvindo agora, essa pergunta vai provocar uma resposta imediata, uma memória específica, um dia, um período. Para outras, e essa é a parte que precisa ser dita com cuidado e com amor, a pergunta vai provocar uma pausa longa, uma busca na memória que não encontra com facilidade, uma percepção de que faz tempo, muito tempo. Não estou falando de tristeza com causa. Não estou falando da dor de quem perdeu alguém, de quem recebeu um diagnóstico difícil, de quem está no meio de uma crise identificável. Essas dores têm causa e têm nome, e têm caminho de cura. Estou falando de outra coisa, mais sutil, mais traiçoeira. Estou falando da cinza. A vida que ficou cinza sem que você percebesse exatamente quando. Você ainda funciona, acorda, cuida dos outros, faz o que precisa ser feito, vai à missa, responde às mensagens. De fora, tudo parece normal. Mas por dentro existe uma planura, uma ausência de cor, uma sensação de que a vida perdeu o sabor que um dia tinha. Como se alguém tivesse tirado o volume da música, mas a música ainda tocasse. Você ouve, mas não sente mais da mesma forma. As coisas que antes alegravam já não alegram tanto. O neto que chegava correndo e fazia o coração pular de alegria. Você o ama, você cuida, mas aquele salto de alegria foi ficando menor. A missa que um dia mexia por dentro, você vai, você participa, mas há muito tempo não sai com aquela leveza de antes. A oração que era encontro foi virando rotina. A fé que era fogo foi virando brasa. E agora às vezes você nem tem certeza se ainda tem brasa ou se é só cinza. E o mais confuso de tudo, você não sabe quando aconteceu. Não teve um dia específico. Foi aos poucos, como a luz de um dia de inverno que vai diminuindo tão gradualmente que você só percebe quando já está escuro. Se você está reconhecendo o que estou descrevendo, esta oração foi feita para você. E a primeira coisa que preciso te dizer é: o que você está sentindo tem um nome no mundo espiritual. E o que tem nome pode ser confrontado. E o que pode ser confrontado pode ser removido. Inscreva-se no canal e ative o sininho. E compartilhe este vídeo com alguém que você percebe vivendo assim. Funcionando, mas não florescendo. Presente, mas não viva de verdade. Às vezes, receber esse vídeo é a primeira vez que a pessoa percebe que o que está sentindo não é normal, não é a idade, não é assim mesmo. É algo que pode ser mudado. Quero te mostrar duas histórias bíblicas que ninguém costuma colocar lado a lado, mas que juntas descrevem perfeitamente o que estamos falando. A primeira é a de Elias. Elias era o profeta mais poderoso de seu tempo. Havia chamado fogo do céu. Havia confrontado 450 profetas de Baal sozinho e vencido. Havia feito milagres extraordinários. E então, depois de uma das maiores vitórias espirituais da sua vida, algo aconteceu. Uma ameaça chegou. E Elias fugiu. Andou 40 dias pelo deserto. E no final se deitou debaixo de uma árvore e disse: Já basta, Senhor. Tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Elias não estava com raiva. Não estava revoltado, estava vazio, esgotado, sem vontade de continuar. O homem que havia enfrentado reis e profetas falsos estava debaixo de uma amendoeira querendo morrer, não de forma dramática, mas de forma exausta. Já basta,
E o que Deus fez? Não o repreendeu. Não o mandou de volta para lutar. Não deu uma pregação sobre ter mais fé. Enviou um anjo que tocou nele e disse: levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti. Deus tratou o esgotamento de Elias com cuidado, com comida, com descanso e com a presença suave de Deus numa voz mansa e delicada, não no vento forte nem no terremoto. Deus não gritou com Elias no vazio. Ele sussurrou. A segunda história é a da mulher que estava curvada. Lucas 13 descreve uma mulher que havia 18 anos estava inclinada, sem poder endireitar-se. A Bíblia diz que tinha um espírito de enfermidade. Ela não gritava, não fazia cena. Ela simplesmente vivia curvada, indo ao templo, cumprindo suas obrigações, vivendo sua vida, mas curvada, sem conseguir olhar para cima, sem conseguir ver o horizonte. E então Jesus a viu. Chamou ela e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela. E ela se endireitou imediatamente e glorificou a Deus. 18 anos curvada. E numa palavra de Jesus, ela se endireitou. Essas duas histórias descrevem o que estamos falando hoje. Elias no vazio debaixo da amendoeira. A mulher curvada por 18 anos. Um estava no limite da vontade de viver. A outra havia tanto tempo curvada que talvez nem se lembrasse mais como era ficar em pé. Você pode estar em um desses lugares, ou em algum ponto entre os dois. E a resposta de Deus para os dois foi a mesma: presença, cuidado e libertação. Mas antes de entrarmos na oração, preciso nomear o que está causando esse estado. Porque existe uma diferença importante entre tristeza clínica, que precisa de acompanhamento médico e psicológico, e que deve ser buscado sem vergonha, e o espírito de tristeza, que é uma influência espiritual com existência própria e que precisa de confronto espiritual. O espírito de tristeza não é uma invenção religiosa para explicar o que a psicologia explica melhor. É uma realidade espiritual que Isaías 61 descreve quando fala do chamado do Messias. Ungido para pregar boas novas aos pobres, a proclamar liberdade aos cativos, a consolar todos os que choram, a dar-lhes uma guirlanda em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de luto, o manto de louvor em vez do espírito angustiado. Repara na linguagem, em vez do espírito angustiado. O texto original em hebraico usa a palavra para um espírito, uma entidade, não apenas um sentimento. O espírito de angústia, de tristeza, de pesada opressão que cobre a alegria como uma névoa. Esse espírito se instala de formas diferentes em pessoas diferentes. Às vezes, entra por uma perda que foi sofrida, mas não completamente chorada. Às vezes, por um trauma que ficou enterrado sem ser processado. Às vezes, por anos de esforço sem descanso que foram drenando a vitalidade. Às vezes, por decepções acumuladas que foram endurecendo o coração para se proteger e, no processo, endureceram também para a alegria. Às vezes, simplesmente por um longo período de vida difícil que foi cobrindo a luz gradualmente. Independente de como entrou, ele pode ser expulso. E o ungido que Isaías profetizou, Jesus Cristo, veio especificamente para isso. Para trocar o espírito angustiado pelo manto de louvor, a cinza pela guirlanda, o luto pelo óleo de alegria. Essa troca está disponível para você hoje. Nesta oração, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante da Tua santa presença, como Elias debaixo da amendoeira. Não com forças, não com alegria já presente, mas com honestidade sobre o vazio, com a coragem de nomear que a alegria foi embora e que as forças para buscá-la também estão poucas. Reconhecemos que o Senhor é Deus, e que o mesmo Deus que enviou um anjo para Elias no vazio, que viu a mulher curvada depois de 18 anos e a libertou numa palavra, que trocou o espírito angustiado pelo manto de louvor, esse Deus está aqui agora, nesta oração. Reconhecemos que Jesus disse em João 10:10,
O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que a alegria roubada não era para ser roubada. Que a vida sem cor não é a vida que Cristo veio trazer. Que existe um ladrão que roubou o que pertencia a esta pessoa. E que pela autoridade de Cristo esse roubo pode ser revertido. Pai, nós nos revestimos agora da armadura espiritual. Mesmo que seja difícil, mesmo que os braços estejam pesados, mesmo que a fé que segura o escudo esteja fraca, revestimos nossa mente com o capacete da salvação, para que os pensamentos de "isso é assim mesmo", "não vai mudar", "é a idade", "eu nunca fui assim", sejam bloqueados. Revestimos nosso coração com a couraça da justiça. O coração que está vazio ainda pertence ao Senhor e tem direito à alegria que Ele prometeu. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, nós clamamos agora pela tua intercessão. Entra agora na vida desta pessoa. Entra no lugar onde a alegria costumava morar e que agora está vazio. Identifica o que se instalou no lugar da alegria, o espírito de tristeza, de opressão, de angústia, de cinza, e expulsa-o pela autoridade do Deus Altíssimo. Pai, nós colocamos diante de ti agora o vazio que esta pessoa carrega, a alegria que foi embora sem data certa, a leveza que foi ficando mais pesada com o tempo, o riso que foi ficando mais raro, a fé que foi ficando mais fria, a vontade de viver que foi perdendo intensidade, sem que houvesse um motivo dramático para isso. Senhor, nós pedimos que o Senhor revele agora como o espírito de tristeza entrou. Por qual porta? Por qual ferida? Por qual acontecimento que foi enterrado sem ser completamente curado? Por qual perda que foi sofrida, mas nunca completamente chorada? Porque havia outros para cuidar, porque não havia tempo, porque parecia errado ser fraca. Por qual decepção que foi engolida em silêncio e que foi endurecendo o coração aos poucos? Seja o que for, Pai, entra nessa raiz, não apenas no sentimento presente, na raiz. Porque o espírito de tristeza precisa de solo para crescer. E quando o solo é tratado, a planta não tem mais onde se sustentar. São Miguel Arcanjo, identifica agora o espírito de tristeza que opera sobre esta vida e confronta-o com a autoridade do nome de Jesus. Que toda influência espiritual que se alimenta do vazio, que amplifica o cinza, que bloqueia a percepção de alegria, seja agora desautorizada, expulsa e proibida de retornar. Pai, que o espaço deixado pelo espírito de tristeza seja agora preenchido, não com uma alegria forçada ou artificial, mas com o fruto genuíno do Espírito Santo. Porque alegria é fruto do Espírito. Não é sentimento fabricado, é algo que o Espírito Santo produz quando habita e opera em plenitude numa vida. Que o Espírito Santo seja derramado agora sobre esta vida de forma renovada. E que onde havia cinza, comece a nascer cor. Pai, nós pedimos que o Senhor devolva agora as coisas pequenas que a alegria roubada tirou. A capacidade de sentir quando o boneto abraça, o calor real de um dia de sol no rosto, o sabor de uma refeição preparada com amor, a leveza de uma conversa com alguém querido, a paz genuína de uma oração que deixou de ser ritual e voltou a ser encontro, o prazer simples de acordar de manhã e sentir que o dia tem possibilidade. Essas coisas pequenas são o tecido da alegria cotidiana. E quando o espírito de tristeza opera, ele vai roubando essas coisas uma a uma, tão gradualmente que a pessoa não percebe, que elas voltem, uma a uma, com a mesma gradualidade com que foram, mas desta vez em direção à luz. Senhor, que haja nesta semana pelo menos um momento em que esta pessoa sinta algo que reconhece como alegria. Não precisa ser grande, não precisa ser dramático. Pode ser pequeno, o suficiente para que ela perceba, está voltando. A alegria está voltando. O que foi roubado está sendo devolvido. São Miguel Arcanjo,
intercede agora para que toda a influência que bloqueava a percepção da alegria seja completamente removida. Que os olhos desta pessoa comecem a enxergar de novo o que é bom. Que o coração comece a responder de novo ao que é bonito. Que a fé comece a aquecer de novo ao que é sagrado. Que o manto de louvor, que Isaías prometeu em troca do espírito angustiado, comece a ser vestido agora, não como performance, como experiência real. Que haja um desejo genuíno de louvar que não existia antes, que uma música de adoração que antes passava sem mover algo começa a mover. Que uma escritura que era familiar de repente pareça nova. Que a presença de Deus, que estava ali, mas que o cinza impedia de perceber, comece a ser sentida de forma mais clara. Meu irmão, minha irmã, permaneça comigo. Porque agora chegamos ao selamento desta oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós selamos agora sobre esta vida o espírito de alegria que o Espírito Santo produz. A alegria que não depende das circunstâncias, que não exige que tudo esteja bem para existir, que é fruto do Espírito e, portanto, independe do solo externo, porque o Espírito que a produz é maior do que qualquer circunstância. Que esta alegria se instale, que cresça progressivamente, que vá colorindo de volta o que estava cinza, não de uma vez, porque coisas profundas raramente mudam de uma vez, mas de forma real e progressiva. São Miguel Arcanjo, guarda esta alegria que está sendo restaurada. Que o inimigo não roube de volta o que está sendo devolvido. Que cada vez que a cinza tentar voltar, haja uma resistência espiritual, uma lembrança desta oração, uma música que veio na hora certa, uma palavra que chegou sem explicação, qualquer instrumento que o Senhor usar para sustentar o que está sendo plantado agora. Pai, nós declaramos sobre esta vida as palavras de Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a vossa força. Não a alegria do mundo, que depende de circunstâncias, a alegria do Senhor, que é fonte independente, que não seca, que não depende de nada externo para existir. Que essa alegria seja a força desta vida, que ela sustente quando as circunstâncias não sustentam, que ela permaneça quando a sina ou o mundo ao redor tira toda a razão de estar alegre. E vou fazer agora algo diferente. Vou pedir que você faça um gesto físico, não como magia, mas como sinal exterior de uma disposição interior. Se você puder, coloque as mãos abertas com as palmas para cima, agora. Não como quem está pedindo, como quem está recebendo, como quem abriu as mãos para receber o que está sendo dado. E nessa postura de mãos abertas, receba agora o que Deus quer devolver. A alegria que foi embora, receba. A leveza que foi ficando pesada, receba. A vontade de viver que perdeu intensidade, receba. O prazer das coisas simples que o cinza cobriu, receba. A fé que era fogo e que voltará a ser, receba. A cor que a vida perdeu, receba. Cristo veio para que você tenha vida, e a tenha em abundância. Essa abundância está sendo depositada agora sobre esta vida com mãos abertas. Receba, meu irmão, minha irmã. Se você chegou até aqui, receba esta entrega final. Eu entrego agora, diante do trono de Deus, o vazio que você trouxe nesta oração. Cada dia cinza, cada sorriso que custou esforço, cada vez que você foi ao templo e voltou igual, cada manhã que você abriu os olhos e sentiu o peso antes mesmo de começar, cada momento em que a alegria estava disponível ao redor e você não conseguia alcançá-la. Que o Senhor receba tudo isso das suas mãos abertas e que, em troca, como prometeu pelo profeta Isaías, dê a guirlanda em vez da cinza, o óleo de alegria em vez do luto, o manto de louvor em vez do espírito angustiado. Você não perdeu a capacidade de sentir alegria. O que roubou essa capacidade foi expulso nesta oração, e o que foi roubado está sendo devolvido.
A alegria que foi embora sem avisar está voltando. E desta vez, com uma profundidade que não tinha antes, porque a tal alegria que sobreviveu ao cinza e que voltou depois da ausência é uma alegria diferente. É uma alegria que sabe o que é não ter. E por isso aprecia de uma forma que quem nunca perdeu não consegue. Receba a sede da alegria, receba a cor, receba a vida abundante que Cristo veio trazer. Em nome de Jesus. Amém. Agora, juntos, vamos orar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Se você ficou até o final, escreva nos comentários: a alegria do Senhor é a minha força. Ela está voltando. Como declaração de fé sobre a restauração que começa agora. E se esta semana você sentir a alegria voltando, mesmo que pequena, mesmo que por um momento, volte aqui e escreva nos comentários. Porque o testemunho de quem recebeu sustenta a esperança de quem ainda está esperando. Que São Miguel Arcanjo expulse todo espírito de tristeza da sua vida. Que o Senhor restaure a alegria que foi roubada. E que a vida abundante que Cristo prometeu, colorida, com sabor, com leveza, seja a sua realidade a partir de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.